Hoje de manhã nós tivemos um testemunho muito forte que a gente quer mostrar para vocês. Hoje de manhã foi um dos cultos mais poderosos do ano. E eu estou muito impactado até agora com o testemunho que nós ouvimos hoje de manhã. Eu gostaria que a gente diminuísse as luzes e colocássemos o testemunho da irmã que ela contou para nós hoje de manhã, do que Jesus operou na vida dela. Isso foi agora de manhã. O primeiro dia que eu coloquei os pés, eu fui curada de um câncer na garganta, que era um nódulo. O primeiro dia que entrou. Primeiro dia. E eu tinha carne no nariz. E o Senhor, através da boca, Ele disse que eu seria tratada. 3 dias depois, a carne esponjosa que eu nasci saiu dentro da loja 1001 lá. Eu me surpreendi. Saiu todo fora, eu te trouxe aqui e trouxe para as irmãs ver, sei lá. Eu tinha glaucoma, que não tem cura para o médico. Eu usava laftonopróstano, um colírio fortíssimo. A partir daquilo começou a sair várias bolinhas dos meus olhos assim. Só colocou a mão assim, seque-se agora, em nome de Jesus. Secou nunca mais. E eu fiquei curada dos olhos. Passou-se tudo isso, eu fui curado. Eu era careca da Covid, do pulmão, do rim, tudo esse lado fui curado totalmente naquele primeiro mês que eu entrei aqui em janeiro. Peraí. Você estava paralisada de um lado. Todo o lado direito eu fiquei Você paralisado. chegou aqui paralisado. Sim, porque eu tinha um problema na perna. Eu tinha problema no olho, que eu era escuro porque da Covid. Careca aqui, esse aqui, não tinha cabelo, um pouquinho aqui, eu tapava. O ouvido, o nariz e a garganta que desenvolveu o problema mais forte. Eu tinha 3 biópsias para fazer e eu não fiz. Fiz uma só e não quis fazer mais. Aí eu vim passear aqui na minha filha porque eu queria morrer. Eu não queria viver. Você veio aqui para morrer? Eu queria morrer. Eu digo, vou me despedir da minha filha, ficar um tempo em Santa Catarina e depois eu venho para casa, para o meu apartamento e vou morrer, que eu quero morrer. Mas Deus tinha outro plano para mim, bem maior. Eu quero te dar um abraço. Testemunho ali. Ela tá falando. Peraí, tem mais um testemunho. Ela queria morrer em Santa Catarina, mas ela achou Jesus em Santa Catarina. Aleluia! Família do reino. Eu vi quanto Jesus me ama, e me ama 1000 vezes mais do que eu amo Ele, né? Com certeza. Que eu queria. Então, o que aconteceu? Toda essa trajetória, eu fiquei aí em fevereiro, eu fiquei aqui. E Jesus me deu mais outro presente, me curou tudo, as feridas, a depressão que eu tomava citalopram, não tomo mais nada para depressão, que era horrível, né? E remédio para dormir, não tomo mais nada. Ainda Jesus vem e me presenteia, me dá um emprego de 5 horas de trabalho, de segunda a sexta-feira. E eu fiquei, o que o senhor está querendo de mim? Eu não estava entendendo, eu estava meio anestesiada naquele tempo, porque eu estava curada de tudo, podia caminhar, podia andar, podia fazer tudo. Voltei a Porto Alegre, no meu apartamento não é mais isso para mim. Fiquei, olhei, não é mais. Voltei, fui e voltei. Aí pedi pro meu pastor, decidi, eu quero congregar lá. Aí falei aqui, eu quero para casa, porque aqui eu adquiri vida, aqui eu tive vontade de viver, aqui eu tenho vontade de lutar, aqui eu tenho vontade de ajudar milhares e milhares de pessoas. Quem hoje entrou aqui com a expectativa de morte, ou não quero mais viver, ou depressão, ou milhares de coisas, a família não adianta mais, achar que não tem mais solução. Meus irmãos, Jesus tem um plano bem melhor para nós. Aplauda Jesus. Uau. Ela disse que chegou aqui em janeiro para morrer. Que a filha morava aqui, ela queria vir morrer perto da filha. Aí veio no culto. Só isso, ela só veio no culto. No mesmo dia o câncer saiu pela boca dela, aqui no culto. Eu lembrei daquele versículo, aquela passagem bíblica, que uma mulher viúva estava indo levar o seu filho para enterrar. A morte se encontrou com a vida, e a vida ganhou, e aquele jovem ressuscitou. Ela estava vindo morrer em Santa Catarina, mas aqui em Santa Catarina ela encontrou a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a... Vamos aplaudir Jesus, a Ele a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio, para todos sempre. Ai,
Que maravilhoso esse Jesus nosso, não é verdade? Quem ficou impactado? Nós choramos igual criança hoje aqui de manhã. Foi lindo, foi um culto poderosíssimo. Quem estava hoje de manhã? Olha os fominha daí, ó. Esses são os que amam os 2 cultos. Eu quero aproveitar e dar mais uma oportunidade. Se alguém foi curado, recebeu um grande milagre nesses últimos dias e ainda não deu o seu testemunho, acenda um pouquinho as luzes, você ainda não testemunhou, eu queria levar a câmera aí para a gente testemunhar, porque o teu testemunho pode impactar muita gente, pode dar muita glória a Deus e pode causar fé para que seja destravado o milagre na vida de outra pessoa. Tem alguém entre nós que recebeu uma cura, um milagre e não testemunhou ainda? Ali, glória a Deus. Boa noite. Como é que é o nome da senhora? Shalom. Shalom. Assim, meu nome é Elzira Soares de Borba. Elzira? É. E o que Jesus fez na sua vida, Elzira? Ele me curou do câncer e me curou de uma labirintite que eu já tinha mais de 5 anos. Câncer, labirintite? E uma dor que eu tinha nas pernas, que eu fiquei com as minhas pernas muito fracas por causa das quimioterapia. E eu também me recuperei. Vinha esse menino aqui, ó. Esse filho de Deus orou pela minha dor nas pernas. Cadê a câmera? Ele orou. Ô, câmera, filma o menino aí. Esse aí, menino aqui, ele orou, que eu pedi para ele orar, que eu estava com muita dor nas pernas. E naquela semana eu fui recuperada, nunca mais tive. Eu não conseguia. E a labirintite, quando que desapareceu? Desapareceu. Quando ele orou também? Não foi ele que orou. Eu vim aqui no culto e falei para Deus, hoje eu vou ser curada da minha labirintite. Quando chegou em casa, no outro dia, eu fui dormir, que eu não conseguia dormir desse lado, que a minha cabeça girava. Aí eu senti que... A senhora está me dizendo que a senhora veio no culto dizendo, hoje eu vou ser curada da labirintite. Foi. E ninguém orou pela senhora. A senhora orou, só de senhora vir aqui. Só de eu vir aqui. Naquela semana eu fui curada. Nunca mais a senhora teve labirintite? Não tive mais. Graças a Deus. Deus te abençoe. Por ter orado por mim e ter curado a minha fé. Porque Deus curou. Está feliz? Vamos aplaudir Jesus pela dona Elzira. Aleluia. Ó, dá tempo só de mais um. Tem alguém último, hein? Milagre que recebeu nesses últimos dias. Acho que lá atrás tem uma mão. Corre lá. A câmera não corre, só corre o Cris. A câmera, pelo amor de Deus. Tem testemunha aí em cima também? Amém. Vai. Shalom, igreja. No domingo passado... Tem que descer o irmão lá de cima para contar. Fica lá, já está lá, fica atrás dela. É o último, viu, gente? Só que ele está tão empolgado que eu vou ter que... Tem que contar, né? Como é que é o seu nome, filha? Mariana. Mariana, o que Jesus fez na sua vida? No domingo passado, o Senhor chamou 5 mulheres na frente com depressão. 5 mulheres com... Tinham depressão. Sim, com pensamento de suicídio, depressão. Eu lembro que eu orei por você, você veio mais ou menos por aqui. Uhum. E há quase 4 anos eu tomava medicação. Tinha tentado algumas vezes parar e não conseguia. As dores no corpo. Todos os dias? Todos os dias. Quantos comprimidos? 1 comprimido por dia. 4 anos? 4 anos. E o que aconteceu depois daquela oração? O final de semana passado foi um dos piores que eu tive, de crise. E eu saí daqui, na hora que eu sentei... Ou seja, você veio no domingo ou na quarta? No domingo. No domingo. Então, na sexta e no sábado foi a pior crise que você já teve na sua vida? E no domingo também. Eu e levantei no domingo, um pouco durante antes o de vir dia? da igreja. Quem que te trouxe? Você veio sozinha? Não, a gente já vem aqui há 1 ano. Vem meu marido e meu filho. Então o diabo sabia que alguma coisa ia acontecer. Por isso foi o pior final de semana da sua vida. Pra você não vir no culto. E eu nunca aceitei. Poucas pessoas sabem o que eu passava. Porque eu nunca aceitei passar por isso. E aí, à noite, você decidiu vir. Porque eu chamei pessoas que estavam com pensamento, suicídio e depressão. Apóstolo, eu estava aqui. Quando eu vi, eu estava aí na frente, não sei como. Foi um anjo do Senhor que te trouxe. E na hora que eu voltei para o meu lugar, eu comecei a sentir uma alegria que há muito tempo eu não sentia. E depois? E quando eu cheguei em casa, eu sabia da minha cura. Eu tinha certeza, porque eu sempre soube que Deus ia me curar. Porque eu olhava os meus filhos e eu nunca aceitava o que eu passava. Não ter vontade de viver. E hoje você trouxe o remédio que você já sabia que ia contar o testemunho. Porque uma caixa estava fechada, eu só coloquei outra cartela aqui dentro, porque desde a segunda eu não tomo. Mas por que você trouxe o remédio? Para provar e para mostrar. Fora. Você já imaginava que eu ia chamar para dar testemunho? Sim.
Por isso que eu falei, vou dar mais uma chance. Irmãos, para quem não sabe, a gente fala de Covid como pandemia, mas os médicos dizem que a maior pandemia nesse tempo é depressão e ansiedade. E ela é... Quem é que foi curado de depressão na família do reino? Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Olha, lá em cima tem mão levantada. Lá em cima tem mão levantada. Aqui tem mão levantada. Jesus merece toda a honra, amém? Aleluia. Temos mais um testemunho. O último agora. Isso, como é que é o nome do senhor? Joanes. Joanes? Shalom, família. Shalom. Eu não sou o doente. O meu pai é o doente. Era o doente. Era o doente, exatamente, era o doente. E então, dias atrás ele passou mal. Ele teve 3 derrames, né? E naquela luta. Aí a pressão foi 6/3. Misericórdia. Aí o meu irmão teve que fazer uma massagem cardíaca e reativá-lo, né? Minha mãe me ligou: meu filho, acho que é bom você viajar. Dessa vez o seu pai vai. Eu disse para ela: dessa vez ele não vai ainda, porque isso aí é para unir a família. Deus quer a família unida em oração, firmes na fé. Ele vai continuar vivo, em nome de Jesus. E orei e pedi a Deus: se é para ser recolhido, o Senhor vai recolhê-lo. Porque o Senhor deu a vida e o Senhor tira a vida. Mas se é para ele ficar mais uns tempos conosco, aproveitando as coisas boas e maravilhosas desse plano, ele vai ficar. Para a honra e glória do Senhor, hoje ele está com a pressão 12/8, já está caminhando de novo. Está caminhando? Está caminhando de novo. Está em casa já? Não, não deu alta ainda, mas no hospital já está fazendo caminhadas. Mas já está andando pelo hospital? Já está andando. Então Jesus curou ele, está dando vida para ele? Jesus restituiu a vida. Uau. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém? Obrigado pelo testemunho. A honra. Quem sabe canta? A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor? E o louvor ao Rei Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Levítico capítulo 6. O louvor pode descer lá, muito obrigado. Daqui a pouco volta outra vez. Versículo 13. Levítico 6, 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos levantar a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero falar como manter o fogo aceso na sua vida espiritual. Amém? Eu quero morrer deixando um legado. Eu não quero começar bem e terminar mal. Começar bem é muito fácil, sim ou não? O difícil é terminar bem. E eu quero que todos vocês que estão aqui hoje terminem bem em nome de Jesus. Peça para o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me ajuda a terminar bem a minha carreira da fé. Olha que coisa linda, as histórias de homens de Deus, como por exemplo, Billy Graham, que já ainda com 90 e poucos anos, ele ainda pregava o evangelho, ele ainda fazia campanhas evangelísticas, e ele morreu sem nenhum escândalo na história dele, um homem que evangelizou o mundo inteiro, o único pregador que pregou na Coreia do Norte. Você já imaginou o legado desse homem, com um casamento, um histórico impecável, e um legado que vai deixar por gerações? Amém? Imagina Reinhard Bonnke, que faleceu também recentemente,
e ele ganhou, registrados no papel, folhetos que as pessoas anotavam, 79 milhões de almas para Jesus. Vocês são ruins de glória a Deus, irmão. Vou repetir. Reinhard Bonnke, ele dava os folhetos para as pessoas que aceitavam Jesus durante as cruzadas de milagre, e contabilizaram 79 milhões de pessoas que aceitaram a Jesus. Que coisa linda. Eu gostaria de terminar bem. Quem gostaria de terminar bem? Agora, manter o fogo aceso não é fácil. Quem concorda? Até para mim, que sou apóstolo, eu confesso que nem sempre eu estou nesse ânimo todo como eu estou hoje, nessa empolgação, nesse fogo, mas graças a Deus, o fogo pode ter alguns momentos diminuído, mas nunca apagou. Eu estou há mais de 20 anos servindo ao Senhor, pregando o Evangelho todas as semanas, e eu nunca desviei do Evangelho, graças a Deus. E eu gostaria que essa fosse a sua história, que essa fosse a nossa história. Pergunte para mim, diga: pastor, como eu posso manter o fogo aceso continuamente sobre a minha vida? Número 1, quem estiver anotando, preste muita atenção. O fogo aceso, ele só se mantém quando ele está junto das outras brasas acesas. Se você, quem gosta de churrasco aqui? Quem já, agora não, quem gosta de comer é fácil, quem gosta de fazer churrasco? Ó, já viu, já diminuiu, ó. Né? Comer todo mundo. Quem aqui fazendo churrasco alguma vez, você tem às vezes você pega uma churrasqueira muito grande, e às vezes um carvãozinho sai rolando e escapa do montão. O que acontece com ele? Primeiro ele se esfria e depois se apaga. Esse é o plano de Satanás para você. Satanás quer te tirar do meio das brasas acesas para você se esfriar e depois se apagar. Inclusive, Deus está me mostrando hoje que muitos carvões apagados vieram aqui, e essas brasas vão te acender essa noite. Deus vai reativar a sua fé. Deus vai te trazer de volta, filho pródigo. Aleluia. Então você precisa estar junto das brasas que estão pegando fogo. O ambiente é tudo. Diga comigo, o ambiente determina sim quem eu sou. Tem gente que fala: não, o ambiente não te determina. Sim, determina. Lógico que determina. Quem aqui tem mais fé desde que está congregando nessa igreja? Então, por quê? Porque você está num ambiente de fé. Quem quer ter fé, fique no ambiente de fé. Quem quer santidade, viva no ambiente de santidade. Quem quer prosperidade, viva no ambiente de prosperidade. Quem quer excelência, viva no ambiente de excelência. Quem quer as nações, viva no ambiente que prega e fala e vai para as nações. Você tem que estar no ambiente. Quantos aqui alguma vez vieram no culto apagadíssimo, até assim, acho que é o último culto, e voltou super aceso? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já foi bem apagadinho para o culto e voltou muito aceso? Eu estou levantando a mão até o pé, irmão. Ou seja, é importante. Esse é o plano do diabo, que você não se una às brasas acesas, que você fique apagado. Então, para manter o fogo aceso na sua vida, é importante você conviver com pessoas que estão queimando para Jesus. Por isso que nós recomendamos você fazer parte de um GC. Toda quinta, agora já tem todo dia praticamente, mas terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, nós temos os GCs, que são os grupos de consolidação, grupos de crescimento, onde se reúnem os irmãos para orarem, para testemunharem, para conviverem, e ali acontecem milagres. Você quer saber quando a igreja está em avivamento, irmão? Quando não é só o pastor que Deus usa, Deus está usando é todo mundo. Até esse menino ali, como diz a Deus está usando. Amém? Está fazendo sentido essa palavra para você? Então,
Qual ambiente você está? Talvez, tem gente aqui, que terminou se desviando só porque mudou o ambiente onde estava. Eu vou falar um pouquinho mais profundo aqui, e eu quero dizer algo para você. Filhos maravilhosos se corrompem muito rápido por causa de uma amizade errada. Um amigo errado pode transformar o teu filho em uma pessoa que usa droga. Uma amizade errada pode fazer que o teu filho se corrompa e perca tudo aquilo que você ensinou para ele. Então preste muita atenção. Pais que estão aqui hoje, faça tudo o que tiver ao teu alcance. O dia que você vê que tem um amigo que está apodrecendo o teu filho, muda ele de escola, muda ele de cidade, muda ele de país, mas não permita que ele fique com essa amizade, porque pode acabar com o teu filho. Porque tudo de errado começa com as amizades. E isso também se aplica na igreja. Se você não congregar, não estiver no meio do fogo, você vai se apagar. Está fazendo sentido para vocês? Posso continuar? Número 2, se você quer que o teu fogo nunca se apague. Esse aqui, os dois, né? Mas esse aqui eu pratico conscientemente. Diga comigo, viver por fé. Mais uma vez, viver por fé. Pastor, o que é viver por fé? Viver por fé é quando você vai... e Deus põe o chão. Isso é viver por fé. Quem ficou com medo de eu cair aí? Por que, pastor, viver por fé? Nós, seres humanos, nosso cérebro, ele está programado para ser preguiçoso e ter medo. Tudo que é contra a preguiça e contra o medo não é natural para o teu cérebro. O ser humano, ele tem medo de tudo. E o ser humano, ele tem preguiça. Muita gente não veio no culto hoje só porque estava com preguiça. Não vou, porque a carne falou mais alto, né? Então, olha que coisa interessante. Nós acabamos entrando, então, muitas vezes, como que é o nome? Numa zona de conforto. Quem já ouviu esse termo, zona de conforto? E o que é a zona de conforto? A zona de conforto, para mim, é o lugar onde você não precisa orar mais. Se na sua vida você não precisa orar mais, porque tudo está muito bem, isso significa que você está na zona de conforto. Ou seja, viver por fé é quando você sai da zona de conforto e diz, oh Deus, faz alguma coisa ou vai dar tudo errado. Agora, eu quero dar um grande segredo aqui para você. Esse segredo eu já ensinei várias vezes, mas eu estou vendo muitas caras novas, acho que faz muito tempo que eu não falo isso. Se você não usar a tua fé para ter conquistas maravilhosas, vai ter que usar a tua fé para sair dos problemas. Então, já que você vai ter que usar a tua fé, em vez de usar a fé para sair dos problemas, use a sua fé para ter conquistas maravilhosas. Qual é a conquista maravilhosa que você está alcançando? O que vai fazer você jejuar essa semana? Qual é o plano que você tem de jejum, de oração? Porque se Deus não operar na sua vida, vai dar tudo errado. Não, pastor, eu estou bem, eu estou com emprego, eu estou com casa, eu estou lá, minhas coisas estão tudo dando certo. Ou seja, você tendo um Deus todo-poderoso, não está fazendo nada com o poder dele. Ou seja, você está me dizendo que o Deus do ouro e da prata, o Todo-Poderoso, está do seu lado só para você trabalhar lá com a carteira de trabalho, pagar suas contas, assistir Netflix? É isso? Você nasceu para ver Netflix. É isso, pastor, eu nasci para ver Netflix. E TikTok, e Instagram, e morrer. É isso que você está fazendo da sua vida?
Que vida mais miserável você tem. Deus hoje precisa acordar em você o Filho de Deus, guerreiro cristão, que vai conquistar, que vai tomar posse. Ei, Deus não te trouxe em Balneário Camboriú para você ser escravo. Deus te trouxe para Balneário Camboriú para tomar posse dessa terra, para herdar essa terra. Teus filhos, teus netos vão comer dessa terra. Vou resumir numa frase. Chuta a caixa de marimbondo. Chuta a cara do capeta. Faz alguma coisa para você ter um motivo para orar. Irmão, quando eu estou assim meio, não sei, para mim, sabe o que eu faço? Faço uma cruzada. Aí, meu irmão, começa já a orar, jejuar, buscar. Porque agora Deus tem que me usar, imagina, vai vir cadeirante, vai vir cego, vai vir paralítico, vai vir do Brasil inteiro, e eu tenho que estar preparado. E sabe o que é bom quando eu anuncio a cruzada? A igreja inteira, pelo menos aqueles que estão perto de mim, começam a jejuar, a orar. Ai meu Deus, porque nós temos que fazer a melhor cruzada do mundo. E vai ser poderosa, irmão. Mas tem gente que não tem motivo para orar. Porque o propósito da vida dela é assistir Netflix. Sabe como que eu sei que a tua vida tem propósito, que você está avançando e que você está conquistando? Quando o dia mais feliz da sua vida é segunda-feira. Se você não sabe, o dia mais feliz da minha vida depois do domingo é a segunda-feira. Domingo porque eu venho ver vocês. E segunda-feira porque eu começo a trabalhar e muito para alcançar coisas inalcançáveis. Nós estávamos inaugurando a casa do apoio à família. E levamos lá o prefeito, ele olhou no meu olho e falou assim: Medina, eu admiro a sua ousadia de fazer o que ninguém está fazendo nessa cidade. Você está fazendo o que ninguém está fazendo? Você está usando a tua fé? Davi, ele tinha Deus na vida dele. Mas sabe o que ele fazia? Matava urso, matava leão e matava gigante. Tem gente que não está matando nem mosca, irmão. Nem mosca. O que você está fazendo com a tua fé? Tudo bem, não quer usar a fé para a conquista maravilhosa? Vai ter que usar a fé para sair de problema. Porque a vida é como uma esteira. Se você parar de avançar, você anda para trás. Não entenderam? Alguém entendeu? Alguém já andou numa esteira? Já correu numa esteira? Se você parar, você anda para... E cai ainda. Diga para a pessoa que está do seu lado, não está na hora de parar. Aleluia. Deus está falando com alguém? Vai chutar uma caixa de marimbondo, vai assinar um contrato, vai arrumar uma dívida para você pagar. É isso, é chutar a caixa de marimbondo. Não é comprar um carro, é empreender, irmão. Vai fazer algo que vai gerar mais recursos, amém? Não é comprar bobagem para você, não. Abre um GC na tua casa. Se autoconvida para pregar no nosso abrigo lá em Camboriú. Fala assim, eu posso pregar lá para aqueles homens lá? A gente vai deixar. Sai para evangelizar. Faz alguma coisa. Quem não está usando a sua fé para conquistas maravilhosas, vai ter que usar a fé para sair dos problemas. Então o que eu faço? Eu arrumo problema bom. Tem dois tipos de problema, problema ruim e problema bom. Pergunte para mim, qual é o problema ruim? Problema ruim é o problema de quando você está diminuindo, quando você está retrocedendo ou quando você está perdendo. Pergunte para mim, qual é o problema bom? Problema bom é quando você está avançando, crescendo e vem muitos problemas, porque você está avançando e você precisa resolver coisas para avançar mais. Quantas reuniões eu faço com a minha equipe e a gente fala, então problema. Por exemplo, a gente estava resolvendo, que dia que foi a reunião? Sexta-feira? Sexta-feira foi uma reunião tensa de ministério. E sabe qual que era o problema? Está chegando gente demais para a igreja.
problema bom. E por que era um problema? Me pergunte, por que era um problema, pastor? Você pode ver não como problema. O problema era que a gente estava chegando gente demais e a gente não tinha GC suficiente para colocar essas pessoas, nós não tínhamos líder suficiente para cuidar dessas pessoas e nós não estávamos dando conta de tanta gente. Problema bom. Você vai ter tanto problema, você vai falar assim, eu não tenho onde guardar tanto dinheiro, eu tenho que comprar mais um cofre. Problema bom. Tem que abrir mais uma conta. Vou ter que comprar mais uma passagem de avião. Problema bom, eu vou ter que dormir menos, porque amanhã eu tenho uma reunião de empresa, eu vou dormir menos, porque amanhã eu vou ganhar muito dinheiro. Problema bom está chegando para você. Quem não arruma problema bom, vai ter que arrumar problema ruim. Irmão, eu já fico ligado. Quando a coisa está muito calma, eu falo, está chegando problema ruim. Aí antes do problema ruim chegar, eu arrumo um problema bom. Quem sofre é minha esposa. Porque a gente inaugurou a casa do apoio, eu já estou inventando outra coisa. Ela, para um pouco. Eu falei, não, tem que arrumar problema bom. Senão vem os ruins. Dá um aplauso a Jesus. Então, viver por fé sempre vai te dar um motivo para orar e para jejuar. Faz sentido para vocês? Então, número 1, para manter o fogo aceso na sua vida, esteja junto das brasas. Número 2, viva por fé. Arrume problema bom. Conquiste, faça o que ninguém faz. Avança pela fé. Vai fazer alguma coisa. Eu percebi que ultimamente as pessoas já não me procuram tanto para falar e reclamar que não estão ganhando dinheiro. Antes era todo dia. Mas para mim que não ganho mais dinheiro. Não estão me procurando mais. Sabe por quê? Porque quando vem me procurar, sabe o que eu falo para ela? Vai caçar alguma coisa para fazer. É assim te diz o seu nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo. Eu falei, estou entendendo. Porque quando eu saio meia-noite, às vezes, da minha casa, tem um cara vendendo brigadeiro na esquina. E você está assistindo Netflix. Na hora certa. Caixinha de brigadeiro, ele vai com a roupa não é ali na esquina ali de casa? Meia-noite ele está lá. E você vem pedir oração para mim e assistir Netflix. Cadê o André do Pega a Cinta? Aí. Fazia tempo que ele não falava. Acho que a mulher dele calmou ele. Aleluia. Número 3, diga comigo, número 3. Conhecer o meu propósito. Essa é a pregação que mais dá crise no crente. Ai, Senhor, qual é o meu propósito? Né? Os meninos da Exousia aqui vivem com essa crise. Aposto, faz 6 meses que ele está aqui. Ai, meu propósito. Normalmente, quando ele está perguntando isso, ele quer saber se ele vai ser pregador. O Lucas estava com essas crises esses dias atrás. Lembra aquela conversa? Tá, é outra história aquilo lá, é outra história. Hein? O que eu tenho que fazer e tal. Aí tem gente que fica com essa crise. Mas normalmente ele está perguntando o seguinte, será que o meu lugar é para pregar, para cantar? Né? Ele sempre pensa que propósito é púlpito. E aí ele fica com essa crise. Vou acabar com essa crise agora. É o Samuel? Hoje acordou o meu Deus, o pega a cinta, fala Deus. Aleluia. Cada igreja tem essas figuras. Mas vamos lá. Quem quer descobrir o propósito? Mateus 28. Eu vou mostrar o teu propósito hoje.
Mateus 28. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, toda a exousia, no céu e na terra. Olha o 19, levanta a mão direita e diga: esse é meu propósito. Eu vou ler ele para você. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Resolvido. Acabou a crise. Mas aí criamos uma segunda crise. Não, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei... Porque quando lê isso aqui, o que ele pensa, pastor Ivanilda? Agora ele tem que pegar um folheto e sair na rua igual Laércio. O que ele pensa? Não, agora eu tenho que pegar um avião e ir para a África com o apóstolo. Não é só isso. O que é o propósito da sua vida? Ganhar almas. Use todas as ferramentas que Deus te deu. Pedro tinha o quê para oferecer para Jesus pregar? E Jesus não usou o barco dele? Então, se você tem um barco, irmão, em vez de ir para o caixadaço... Ou pode até ir, mas vai lá, põe um som, põe Jesus na veia dele lá. Fala de Deus, evangeliza lá. Aí sim. O que você tem para usar para evangelizar? Se o teu propósito, por que acontece? Muita gente se esfria, porque ela perde o propósito. É a mesma coisa de um carro. Qual é o propósito de um carro? Levar do ponto A ao ponto? Se o carro não tem mais roda, e para que você vai colocar gasolina e ligar o fogo? Que a ignição é fogo. Precisa ligar o fogo do carro? Se ele já não vai mais fazer o propósito dele? Ou seja, o fogo acaba na tua vida quando você não tem mais propósito. Você não tem mais motivo para orar porque você não tem propósito. Pegou ou não pegou? Qual é o teu propósito? Diga comigo, ganhar almas. De que forma? Diga assim, com todas as ferramentas e recursos disponíveis que eu tenho. Se você não está fazendo isso, o que você está fazendo? Você não tem propósito. Você é um religioso evangélico que vai no culto, mas você não é um cristão discípulo de Jesus Cristo. Até bonita essa frase, né? Essa é corte para o Instagram. Anota tudo. Diferente essa palavra. Está entendendo ou não? Então, o que você tem para oferecer para Jesus? Pastor, a minha casa para abrir um GC. Olha aí que bênção. Sabe qual? Lembra que eu falei que a gente estava com um problema bom? Na reunião sexta-feira de pastores e líderes? Estávamos falando de problema bom. Sabe qual é o problema bom que a gente tem? Que não tem casa para abrir GC. Nós temos líder, mas não tem casa. Quem aqui gostaria de abrir a sua casa para a gente fazer um GC na sua casa para ganhar alma e evangelizar? Fique em pé, que eu quero conhecer. O Adilson já está até tirando foto de quem levantou. Levanta, fique em pé. Quem quer abrir a sua casa para a gente abrir um GC? Vamos aplaudir o Senhor. Olha aí, ó. É o teu barquinho. Eu vou profetizar para esses que ficarem em pé agora. Não, mas tem que oferecer a casa. Ah, então fica. Então eu vou profetizar. Pedro tinha um barco para Jesus pregar. E quando ele emprestou o barco para Jesus pregar, o que Jesus deu em troca para ele? A pesca maravilhosa. Ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele como aquele dia. Você que está abrindo a sua casa, em pouco tempo você vai para uma maior, e se você não tem casa própria, vai ter casa própria, e não vai faltar nada na sua casa, riquezas e honra te acompanharão em nome de Jesus. Isso aconteceu comigo, com minha mãe. Fique em pé ainda, que nós estamos anotando aí. Só o Adilson está anotando, cadê quem mais? Você não estava precisando também? Quem não? Filmaram, pá. Não tem como escapar mais. Pode sentar então. Problema bom. Era um problema bom. Cadê? Nós não temos casa para abrir GC, para cuidar de almas. Às vezes você não sabe pregar, você não sabe evangelizar, você não sabe dançar, você não sabe tocar bateria, mas você sabe fazer um empadão na sua casa. Aquele empadão vai ganhar um monte de alma para Jesus.
Olha o tanto que é simples ganhar uma alma para Jesus. Talvez você não sabe pegar o microfone e pregar. Talvez você não sabe, não tem conhecimento bíblico. Mas você vai lá, abre a sua casa, põe um cheirinho maravilhoso, põe um louvorzinho lá no YouTube. A pessoa chega e fala, nossa, eu senti a presença de Deus. Pá, era só isso que Jesus precisava. O cara que ele quer, não, ele pensa que esse evangelho, ide por todo mundo e pregar o evangelho, o que ele está pensando? Ir no avião. Ele não quer ser evangelista, ele quer ser turista gospel. Eu li uma história hoje de manhã que me impactou muito. Essa história é de um homem chamado Richard Wurmbrand. Esse homem, ele nasceu na Romênia. Ele nasceu numa família muito rica, porém o pai dele morreu de tuberculose, isso foi em 1909, e ele foi da riqueza, muita riqueza, para a pobreza, para a extrema pobreza, perdeu tudo, e acabaram que naquela época estava na moda o marxismo e o comunismo, e acabou que ele caiu na lábia do comunismo e do marxismo, e ele entrou de cabeça e virou ateu, porque não tem como você ser comunista e cristão, é obrigatório ser ateu, porque para o comunista o governo substitui até Deus na sua vida. E ele é ateu e comunista e marxista, isso está no próprio livro dele. Ele também pegou a tuberculose e também estava quase morrendo, e ele foi parar numa cidade, numa casinha, no campo. Olha o que aconteceu. O vizinho dele, chamado Chris, digam comigo, Chris. Eu estou contando a história do Richard, vai ter 3 pessoas nessa história. O Richard era o que era comunista, ex-rico, né, tuberculose, e o Chris era o carpinteiro vizinho dele lá numa cidade, uma ruinha do campo, lá numa zona rural, que ele estava lá tentando se recuperar da tuberculose. Esse Chris, que era deu uma Bíblia para ele. Falou, Jesus te ama. E começou a evangelizar ele. E o homem falava, eu sou ateu, eu sou comunista, eu não leio Bíblia. E ele insistiu, até que ele começou a ler a Bíblia. Ele teve um encontro com Deus, ele se transformou, ele se converteu. Porém, naquela época, então, entrou a Segunda Guerra Mundial, os nazistas entraram, né? E ele ele começou a ser perseguido, ele estava, obviamente, do lado da União Soviética, o marxismo e o comunismo entrou pesado, e eles começaram a matar todos os pastores, padres, fecharam todas as igrejas, que esse é o plano do comunismo, fechar todas as igrejas. E ali, o que eles fizeram? Prenderam ele, porque ele já tinha virado pastor, já estava pregando o evangelho, e ele foi para a prisão, e ele ficou quase a vida dele inteira sendo torturado na prisão soviética. Porém, mesmo na prisão, ele evangelizava. Ele tem até uma frase do livro dele que é muito impactante, que ele dizia assim, nada dava mais alegria para ele do que pregar, e nada dava mais alegria para os soldados do que espancar. Então, ele dizia, então eu fazia o que dava minha alegria, no final todo mundo ia dormir feliz. Essa é uma frase dele, todo mundo dormia feliz. Eu feliz porque eu pregava, e os soldados eram felizes porque me espancava. Ele disse no livro dele que ele era torturado, às vezes ele dormia num quarto em pé, passava dias com espetos nos lados, e embaixo só tinha lugar para ficar em pé. Se ele abaixasse, o espeto furava, se ele escorasse de um lado, o espeto furava, e ali ele ficava dias sem poder dormir. Só porque ele era pastor. E assim ele era torturado, chicoteado, espancado, até que um dia, quando a cortina de ferro caiu, quem não sabe, a cortina de ferro é a União Soviética, 1991, e ele conseguiu sair da prisão, começou uma igreja de novo ali, começou a, entre aspas, contrabandear Bíblias, e ele se tornou um dos líderes mais importantes da igreja oculta, da igreja underground. Como é que é o nome? Igreja oculta, debaixo das... que não...
subterrânea, né? Então ele fez esse tipo de ministério. Acabou que ele foi ficando famoso nos Estados Unidos. Levaram ele para a Europa, para os Estados Unidos, para começar a advogar pela causa dos cristãos perseguidos. Você que está aqui não sabe, acabaram de liberar um pastor que estava há mais de 20 anos preso na China porque estava evangelizando. E esse homem, Richard Wurmbrand, ele se tornou tão famoso, ele começou a pregar em toda a Europa e todos os Estados Unidos. Ele conseguiu até uma audiência com o presidente dos Estados Unidos, com o Congresso americano, advogando pela causa dos cristãos. Ele criou um dos maiores ministérios, que é pela causa dos cristãos perseguidos, que se chama Voice of the Martyrs, a voz dos mártires. É extremamente famoso. Ele escreveu muitos livros sobre toda a história dele, e ele continuou sendo um grande ganhador de almas. Eu acho que ele morreu em 2001, e a história dele continua até hoje. Por causa dele, existem dezenas de instituições que cuidam de lugares onde as pessoas são maltratadas, onde são perseguidas. O cristianismo, inclusive, está em alta. Nunca esteve tão perseguido o cristianismo no mundo como agora. Estão queimando casas. Ali na Nigéria, queimaram a igreja com os crentes dentro, botaram fogo em crianças e pessoas. E esse é o cristianismo fora. Inclusive, eu conheci um pastor perseguido da Turquia, e ele disse para mim que lá na Turquia eles põem fogo na casa dele, jogam pedra, mas aqui no Brasil o diabo joga almofada para os crentes. E um dia, havia um homem também chamado Peter nessa história. Lembra que são 3? Richard é o grande pregador que fundou Voice of the Martyrs. Quem evangelizou ele foi o Chris, o carpinteiro. E quem é o Peter? Peter foi um homem que ele era fabricante de carroça. Ele fabricava carroça. E aquele fabricante de carroça, ele era cristão, e ele tinha uma crise dentro dele. A crise que ele tinha dentro dele é que cristão a vida toda, e ele só lembrava de ter ganhado uma alma para Jesus. Ele só ganhou uma alma para Jesus na vida dele inteira. E um dia, esse Peter foi a uma pregação de Richard Wurmbrand. Estava nessa pregação e estava lotado, era um evento massivo. E Richard Wurmbrand estava pregando, comovendo, as pessoas estavam muito quebrantadas. E na história de Richard Wurmbrand, ele contou, ele disse: irmãos, quando eu estava com tuberculose quase morrendo, eu fui evangelizado por um carpinteiro chamado Chris. E aquele Peter começou a chorar inconsolavelmente naquele evento. Apesar de ser na Europa, as pessoas são mais contidas, ele não conseguia parar de chorar, porque a única alma que ele tinha ganhado para Jesus era aquele carpinteiro chamado Chris. Pode aplaudir Jesus. Peter ganhou o Chris, e o Chris ganhou aquele homem que transformou até hoje o cristianismo mundial, Richard Wurmbrand. Ele só ganhou uma alma, mas essa uma alma pode ser um apóstolo Paulo. Essa uma alma pode ser um apóstolo Pedro, pode ser um Richard Wurmbrand, pode ser um Brian Bonk, pode ser um Billy Graham, você nunca sabe. Quem me evangelizou e tentou me trazer para Jesus, eu lembro o dia que eu levantei a mão, aceitei Jesus, aquele pastor não tinha a mínima noção. Eu era apenas um jovem que estava na igreja de 15 anos. Ele não tinha a mínima noção
que depois nós vamos ter a igreja, a família do reino, que está se abrindo em muitos continentes e vamos chegar a 50 nações. E aquele Cris, carpinteiro, a única coisa que ele fez foi dar uma Bíblia para aquele comunista, que se transformou no que ele se transformou. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Se você entender o teu chamado, se você entender que Deus te chamou para ganhar alma com qualquer ferramenta disponível nas suas mãos, então o fogo nunca mais vai se apagar na sua vida. O dia que você entrar no Uber, você vai entender que está ali para falar de Jesus para aquele motorista. Quando você for no trabalho, você pode usar tudo o que você tem para ganhar alma para Jesus. Vem o louvor aqui em cima. Eu lembro, eu sempre conto essa história, mas eu acho que muita gente que está aqui não ouviu ainda. Havia uma senhora, já ali quase 80 anos de idade, e ela tinha dificuldade de caminhar, ela ficava em cadeira de roda, ela morava num andar alto, que não tinha elevador, então raramente ela descia do apartamento dela. Então ela ficava na sacada do apartamento, e ela era cristã e ela amava Jesus. E ela ficava ali na sacada, ela tinha uma mesinha, ela pegava uma caneta, pode tocar o teclado para mim. Ela pegava uma caneta, ela pegava um papel, e ela escrevia cartas. E ela escrevia cartas e assinava como Deus. E ela jogava da janela. Um dia, ela estava no culto. E um jovem, de uns 30 anos, subiu para testemunhar e disse: irmãos, um dia eu saí de casa decidido que eu ia me suicidar, que eu ia tirar minha vida. Mas quando eu saí de casa, eu disse: Deus, eu vou me suicidar. Se o Senhor existe, me dá um sinal hoje. E passando numa rua qualquer, uma carta caiu na minha cabeça. Eu peguei a carta e dizia: filho, eu te escrevi essa carta para dizer que eu te amo, que eu tenho um propósito na tua vida. Assinado Deus. Se uma senhora numa cadeira de roda consegue ganhar almas para Jesus, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Nós estamos em 2024, quantos meses? 9 meses. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Será que você é um bom crente e um péssimo discípulo? Pastor, o que é um bom crente e um péssimo discípulo? Um bom crente é aquele que vai nos cultos, sabe aplaudir na hora certa, sabe levantar a mão na hora certa, sabe até chorar na hora certa. Ele é crente profissional, mas ele não dá fruto nenhum, ele só tem folha. Ou você é um discípulo de Cristo, que entendeu que o teu chamado é ganhar almas. Tem empresários aqui que nunca reuniu seus funcionários para orar. Os funcionários nem sabem que ele é crente. Tem funcionários aqui que nunca falou de Jesus para os seus colegas, que ele nem seus colegas de trabalho sabem que ele é crente. Mas aqui ele é um ator. Aí eu imagino Deus olhando para você. Eu imagino a gente chegando no céu. Quando você chegar no céu, você vai querer falar com quem? Fala, 2 pessoas aí que você quer conversar lá no céu. Cris, com quem? E quem mais? Paulo e João. Eu quero falar com Moisés. Imagina, vamos falar Moisés. Como assim, cara? Abriu o mar vermelho, passou. Como é que foi? Quem? Rubinho, tu quer falar com quem quando chegar na céu? Jesus não conta. Jesus, eu vou ficar beijando os pés dele o tempo todo, mas eu quero dos discípulos, dos servos de Deus. Não tem ninguém que você quer conversar? João, aquele que estava no coração de Jesus. E você, Leandro? Quer falar com Josué? Perguntar quantas cabeças ele cortou? Guerreiro Josué.
Imagina, Elias, que ele falava, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Abraão, né? Imagina, Abraão, como é que foi você lá? E, obviamente, do Novo Testamento, a maioria vai querer falar com Paulo, né? Aí imagina você chegar lá no céu, falar com Paulo, e, nossa, Paulo, eu sempre quis te conhecer. Então, aí Paulo vai falar, pois é, eu nasci no século I, depois de Cristo, tal. E você? Não, eu nasci no século 21. Poxa, 21? Meu Deus, é muita tecnologia, né? É muito. E como é que era, Paulo, no teu tempo? Ah, no meu tempo, para evangelizar, a gente pegava um barco, afundava o barco, eu nadava, ficava sobrevivendo numa ilha deserta, e aí a cobra me picava, e eu sacudia a cobra não me matava. Você escutando essa história de Paulo? E eu fui para Roma, e eu fui apedrejado, e eu fui chicoteado, né? Aí ele vai perguntar para você assim, e você? Ah, na minha época, era a época das redes sociais. Como que é isso? Não, a gente mandava uma mensagem, ou podia fazer uma ligação e falava com a pessoa do outro lado do planeta. Do outro lado do planeta. Aí Paulo vai dizer para você assim, então você não precisava pegar um barco igual eu para evangelizar alguém em outro país, bastava você usar o teu celular. Nossa, e quantas 1000 almas você ganhou para Jesus com o teu celular? Cri, cri. No céu tem grilo. Cri, cri. Cri. Ah, não, Paulo, é que eu usava meu celular para ver pornografia. Eu usava meu celular para conversar com as outras meninas. Usava meu celular para ver luta, joguinho. Recentemente, uma senhora da Coreia do Norte. Você sabe o que é a Coreia do Norte, irmão? Se você tiver uma Bíblia, só de ter ela, você morre. Se alguém converter, morre, e a família vai presa para sempre. Todas as gerações. Por ter uma Bíblia. E lá na Coreia do Norte, uma mulher da Coreia do Sul fez uma ligação para uma pessoa na Coreia do Norte. Conseguiu fazer uma ligação. E aquela senhora aceitou Jesus por telefone. Tem um ministério nos Estados Unidos que eles ganham alma para Jesus com ligação. Eles ficam o dia inteiro ligando, pregando o evangelho. Alô, tudo bem? Tudo bem. Estou te ligando para orar por você. Você está precisando de alguma coisa? Ah, mas quem é você? Não, sou crente. Tive 5 minutos aqui, eu decidi ligar para um número aleatório. Ai, que coisa linda. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas pelo menos você evangelizou? Se eu entrar no teu Instagram hoje, queria entrar, vou entrar no teu Instagram hoje. Quantas postagens de Cristo tem lá? Ou vai ter você assim? Porque eu não sei porque que mulher tira foto de costa. Quer mostrar o quê? E frouxo é o marido que deixa. Fique em pé nessa noite. Feche seus olhos. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Quem sabe canta.